Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vou falar sobre a minha primeira experiência de projeção astral. É uma experiência que ocorreu lá no ano de 2000, né? Finalzinho lá de 99, 2000. E foi uma experiência tão impactante, tão interessante na minha vida, que mesmo após 20 anos ainda está fresca em minha memória. Então vamos comigo após a vinheta. Bom, naquela época eu contava então com 19 anos e desde os 15, 16 eu já iniciei as minhas leituras espiritualistas, principalmente pela linha do espiritismo e também da teosofia, né, que é a sociedade teosófica. Então no espiritismo eu seguia mais a questão da filosofia espírita, iniciei pela leitura do Livro dos Espíritos e depois leituras de André Luiz. Pela teosofia, eu iniciei pelas leituras de Charles Webster Leadbeater e segui também para leituras de Annie Besant e outros que sintetizam essa doutrina teosófica. Então eu tinha uma base espiritualista, né, metafísica, e não imaginava que naquela noite eu iria ter uma experiência que até então eu imaginava que apenas algumas pessoas especiais poderiam obter, né? Já que eu não tinha o conhecimento da projeção astral, o conhecimento técnico do assunto, eu não sabia que era um fenômeno natural comum a todo ser humano. Então, naquela época, houve uma noite em que eu fui deitar para dormir, assim como todas as noites. Durante o dia eu estava estudando para vestibular, então não havia naquela época específica muitas preocupações espiritualistas, muitas leituras espiritualistas. Eu estava focado na minha vida profissional, na minha faculdade que eu ia fazer, então eu estava estudando, tal, preciso passar no vestibular, preciso trabalhar e tal. E por incrível que pareça, naquela noite eu obtive uma projeção astral que eu nunca imaginava que poderia acontecer comigo, porque a gente via lá na teosofia, né, que os mestres se projetam no astral, os mestres do astral e tal. Então a gente imaginava que, né, eram pessoas gabaritadas e tal. Eu tinha fortemente comigo esse preconceito, né, esse conceito preconcebido pelas leituras mais voltada para o hermetismo que eu tinha, né? Então eu tinha mais essa questão hermética do que a questão espírita, que na época, na visão espírita, seria um fenômeno mediúnico, né, chamado de desdobramento. Então justamente por essa trava que eu tinha, a minha primeira experiência não foi uma experiência considerada por mim na época como positiva, justamente por essa trava mental, por essa trava de conceito que eu tinha sobre o assunto. Bom, então após essa contextualização, na qual eu me encontrava naquele período da minha vida, falando mais especificamente agora sobre a experiência, eu fui me deitar, né? E eu percebi certa dificuldade em pegar no sono, em apagar, né? Vamos dizer assim, né? Como sempre ocorreu comigo, de deitar e não ver mais nada, acordar no outro dia e aquela, né, correria natural da nossa existência. Eu comecei a sentir certa dificuldade, vira para um lado, vira para o outro. Aí eu saquei que algo não estava bem, já alguma coisa estava diferente. Mas eu forçando ali para dormir, queria dormir e vira para um lado, vira para o outro. Aí era assim, passado uma meia hora tava uma situação incômoda. Eu comecei a sentir o chamado estado vibracional, né? Então eu comecei a sentir, a escutar um chiado muito forte. E eu imaginei assim, esse chiado deve ser de algum caminhão de construção, quando carrega aquelas vigas de metal raspando no chão do asfalto, né?
faz aquele chiado estridente. Mas esse barulho foi aumentando. Eu falei, nesse horário, 11 horas, meia-noite, né? Estranho passar esse tipo de caminhão. E foi aumentando, a ponto de que parecia que estava ali dentro do meu quarto, aquele chiado. Na realidade era dentro da minha cabeça, né? Que eu percebia. E eu comecei a achar muito estranho, eu comecei a achar um barulho muito forte. E eu fiquei com medo de ficar surdo. Falei, vai prejudicar a minha audição, porque a vibração estava realmente muito forte, a sensação energética, né? E aí eu comecei a visualizar como se fosse assim um fundo azul, várias luzinhas amarelas piscando. Aí eu não sei se realmente era a minha aura, eram as energias. Só sei que eu imaginei assim, esse som deve vir desses vagalumes, né? Como se fosse assim, pequenos vagalumes que estão piscando. Eu imaginei isso, eu estava totalmente consciente. Aí, para o meu espanto na época, eu observei de cima do meu corpo, todo ali o armário, o cobertor, a minha cama, né? De um ângulo que seria impossível para mim no momento que estava deitado ali, né? Por medo, assim, eu não cheguei a observar meu corpo, né? Mas eu vi todo o ambiente assim do quarto. E aí, obviamente, o que eu pensei? Morri e não fiz nem a prova lá do vestibular, que eu estou estudando tanto, né? Para que tanto esforço e morri justo hoje. Aí, meu amigo, eu fiquei desesperado, tentando voltar, e assim, 2 segundos de desespero fora do corpo, né? A sensação mental de tempo, que é realmente muito relativa, eu tive a impressão de se passar minutos. E naquela força para voltar, e o corpo parece que fica com uma preguiça de acordar, né? Isso dificulta mais ainda, assim, entre aspas, né? Eu lembrei de um livro que eu estava lendo há um tempo atrás, naquela época, sobre hipnose, porque eu comecei a ter um interesse de hipnose também. E aí me deu um estalo, eu pensei, eu vou contar até 3. E no 3 eu quero voltar, eu quero acordar. Aí eu comecei a contar, né? 1, 2, 3. E por incrível que pareça, aí funcionou, né? Na hora eu bolei essa técnica, assim, num desespero extrafísico, vamos dizer assim. E aí isso me ajudou a voltar e a acordar realmente, né? Aí eu praticamente orei para nunca mais ter uma experiência dessa, porque foi muito apavorante, eu estava até suado de adrenalina e foi muito impactante. Esperei algum bom tempo para deitar, para relaxar, para dormir, e na sequência eu realmente apaguei. E por incrível que pareça, essa foi só a primeira experiência de mais de 100 outras, né? Durante todos esses 20 anos. Nunca mais parei de ter essas experiências sempre involuntárias, na grande maioria, né? Acabei depois fazendo alguns experimentos voluntários e consegui me projetar voluntariamente, mas hoje principalmente ocorre de forma involuntária, né? Então, apesar de eu ter rezado ali, feito aquele esforço para nunca mais ter essa experiência, aquele ano, inclusive, foi um período de muitas projeções involuntárias, às vezes 3 vezes por semana, de EV e muitas vibrações, de sensações energéticas. Então, assim, incomodou um pouco no início, foi preocupante, eu pensei até se era algo mental, se era algum problema fisiológico, né? Então eu comecei a buscar na internet, na época, de escada, sobre viagem astral, porque comentando com o meu pai, que já tinha um conhecimento maior, falou para mim, isso daí é viagem astral, é natural, tal, ocorre, né? Mas aí eu fui buscar conhecimento, então
Na época, uma internet discada, com aquela dificuldade, eu encontrei o site do Instituto do Wagner Borges, né, o IPB, Instituto de Pesquisas Projeciológicas e Bioenergéticas. Então lá eu encontrei um livro gratuito, que é o Viagem Espiritual 2, que eu li online mesmo ali, depois acabei imprimindo as imagens, gostei muito e tal. E foi esse o primeiro livro que eu li, o Viagem Espiritual 2, que inclusive se estiver disponível ainda gratuitamente, eu vou deixar aqui no comentário o link para vocês baixar. E era um livro bem didático, tinha as imagens, tinha uma forma bem tranquila de passar o conhecimento, bem bacana assim, que me abriu, né, a mente para essa questão, quebrou aqueles paradigmas que eu tinha, de que era algo especial, apenas mestres realizavam. E até que eu fui lá no Wagner Borges, conhecer o Instituto, fui com meu pai, isso já era por volta de 2003, né? Naquela época era complicado você em São Paulo chegar no lugar, não é hoje como tem Uber, né? Tinha que pegar lá o metrô e vai para um lugar, pega táxi, vai para o outro. Então eu demorei um pouquinho para conseguir ir lá, mas então lá eu conhecia outras pessoas que também eram jovens como eu e teve as experiências e assisti a palestra do Wagner, foi muito bacana. Então aí iniciou a minha trajetória, né, que perdura até hoje. E lá naquela palestra eu conheci o livro do Luiz Roberto Matos, o Sanacán, Um Mestre no Além, né? E aí existe uma outra história que eu vou contar em outro momento sobre Luiz Roberto Matos, né? Que é um pesquisador, um escritor, um projetor consciente, que também contribuiu muito para os meus estudos nesse campo da projeção astral.